McLaren F1. Pra mim, esse é o ápice do supercarro. Ele é uma obra-prima da engenharia, um tipo de construção que já não se faz mais com tanta frequência. Eu recebo comentários pedindo para que eu fale sobre esse carro praticamente desde o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no canal. E finalmente esse dia chegou. Gordon Murray nunca teve o saco tão puxado como ele terá hoje. Vem comigo. Eu não consigo conceber a ideia de alguém achar o McLaren F1 um carro feio. Olha essas linhas sinuosas, um carro sexy, tem esse desenho de porta que é o mais maluco que eu já vi. O desenho desse carro, além de lindo, proporciona um coeficiente aerodinâmico de 0,32. Não ganha do Opel Calibra, mas pelo menos ganha do Bugatti Veyron. E tá, eu até entendo, a traseira do F1 com essas lanterninhas redondas entregam que o carro já tem os seus 31 anos. Mas mesmo assim, o design do F1 envelhece como vinho, é uma obra de arte. Falando em arte, o vídeo de hoje é patrocinado pelo artista e quase meu xará, o Kevin. Ele produz artes únicas, feitas à mão e por encomenda, para você decorar o seu ambiente de forma minimalista e única. Pode ser tanto um retrato da sua conquista que tá aí na sua garagem, quanto aquele carro que não sai dos seus sonhos. Tudo é feito ao maior estilo Rolls Royce, à mão, como verdadeiras joias no papel. As artes acompanham um certificado de autenticidade, um suporte feito no mesmo papel de alta qualidade, e ainda vai com 2 adesivos caso você queira colar na parede. Aí tudo vai dentro de um envelope personalizado com o seu nome e muito bem embalado. Pedidos acima de R$100 terão envio gratuito pro Brasil inteiro, mas como a gente sempre gosta de um descontinho como bons brasileiros, é só clicar no link da descrição e entrar em contato com o Kevin, porque quem for inscrito aqui do Totelli e mandar o print pra ele, ganha 10% de desconto. E se você for membro aqui do canal, melhor ainda, a Tropa do Calvo tem 15% de desconto. Não deixe de conferir os links que estão aqui na descrição com as redes sociais do Kevin, e valeu pra ele por ter apoiado esse conteúdo aqui do canal. E sobre essa obra maravilhosa que é o McLaren F1, a mente por trás do carro se chama Ian Gordon Murray. O seu pai corria de moto e preparava carros, uma influência clara para Gordon, que se formou em engenharia mecânica. Aos 20 anos ele já tinha projetado e construído o seu primeiro carro, o IGM Ford, que era como uma releitura do Lotus 7. E aqui já vemos que a paixão por carros leves começou bem cedo. Em 1969 ele tentou uma vaga de trabalho na Lotus, mas acabou recebendo uma proposta para trabalhar na equipe Brabham da Fórmula 1. Brabham, é assim que fala, né? Brabham. Bernie Eccleston assumiu a Brabham em 1971 e indicou Murray como designer-chefe da equipe. Foi trabalhando na Brabham que ele desenvolveu clássicos como o BT-46B, que só correu uma única vez nas mãos de Niki Lauda e foi banido de tão apelão. O carro foi apelidado de Fan Car, ou carro ventilador, porque era literalmente isso, um ventilador puxando o ar do assoalho do carro para gerar downforce. E como não falar também do lendário BT-49, o carro usado por Nelson Piquet na conquista do seu primeiro título. Murray foi praticamente o inventor do efeito solo, que a F1 inclusive voltou a usar em 2022. A carreira de Murray como designer foi muito mais do que validada, o cara é uma lenda. Outro que não dá pra não citar também é o McLaren MP4-4, um dos carros mais dominantes de todos os tempos na Fórmula 1. Foi com o MP4-4 que ninguém menos que Ayrton Senna ganhou seu primeiro título. Ou seja, você como gearhead brasileiro tem uma obrigação moral de admirar o trabalho de Gordon Murray. E depois de todo o sucesso na Fórmula 1, Murray queria se aposentar, mas Ron Dennis o convenceu a continuar. Nas palavras dele, é um trabalho empolgante demais para largar. Aí um certo dia, Murray e Dennis estavam presos no aeroporto esperando um voo atrasado, quando caíram a ficha. Pô, a gente devia fazer um carro de rua, né? Isso foi por volta de 1988, e segundo Murray era a coisa óbvia a se fazer. E então, em 1989, foi fundada a McLaren Automotive. Automotive? Como é que fala essa p***? Automotive? Fuck. Durante esse um ano, desde a ideia da empresa até ela ser completamente fundada, Murray já tinha desenvolvido em sua cabeça exatamente como que ele queria que fosse o primeiro carro de rua da McLaren. Então, em uma reunião de 10 horas, imagina um saco para lidar com 10 horas de reunião, meu Deus. Então, numa reunião de 10 horas, ele apresentou o seu plano. Nas palavras do próprio Bigodudo: quando me propus a fazer o melhor carro de rua, eu não pensei apenas na engenharia por trás dele,
Pensei no aproveitamento de espaço, no porta-malas e no ar-condicionado, que deveria funcionar direito, esse tipo de coisa. Por isso, eu não queria que o carro fosse influenciado por ideias vindas de carros de corrida. Mas o seu background na Fórmula 1 falou mais alto e no fim das contas o carro tinha distribuição de peso, geometria de suspensão e até mesmo efeito solo, tudo inspirado pelos carros de competição. Isso tudo tornou o McLaren F1 um carro bipolar. Por um lado, tinha todo o refinamento que um GT merece. Era um Gran Turismo, um carro totalmente utilizável no dia a dia e em longas estradas. Ele não tinha nenhuma parte do interior com materiais expostos. Era tudo revestido com couro legítimo. Tinha o ar-condicionado funcional e até mesmo CD player. Por outro lado, a sua segunda personalidade era de um carro visceral, um carro com uma anorexia extrema. Começando por uma das coisas mais marcantes, que é a sua posição central de dirigir. Serviu para dar um charme especial para o carro, serviu para remeter aos carros de corrida monopostos, serviu para dar uma visibilidade incrível ao piloto, mas nada disso importava para Murray. O objetivo da posição central do motorista era a distribuição de peso perfeita. O carro também não tinha controle de tração, o que pensando nos dias de hoje é uma insanidade completa. Acho que nem é permitido no Brasil hoje em dia um carro sem controle de tração de fábrica, mas nesse projeto fez todo sentido. O carro dependia 100% da habilidade do piloto para ter toda sua performance extraída. Mas de novo, Murray retirou o controle de tração para remover peso. A mesma lógica se aplica ao fato do carro não ter ABS. Andou rápido? Se vira para não travar as rodas na frenagem, dá aquela bombada no pedal aí e dá até os pulos. E o mais bizarro, o carro tinha direção mecânica. De novo, Murray queria remover o peso da direção assistida, que na época era o mais comum a direção hidráulica. Mas dessa vez ele também dizia que não queria nada removendo o feeling do carro para o piloto, assim como no caso do ABS. Câmbio automático? Esquece, apenas manual. Vai ter que botar essa perna esquerda para trabalhar sim, vai ter que achar o ponto da embreagem ali, se vira. Então resumindo, sem ABS, sem controle de tração, sem direção hidráulica, sem câmbio automático e sem nenhum auxílio de motor elétrico para ampliar performance. Ou seja, chamar o McLaren F1 de hipercarro é um erro. O McLaren F1 foi de fato o maior supercarro da era analógica. E até mesmo na sua época, por exemplo, o Porsche 959, esse sim tinha 1 bilhão de tecnologias embarcadas. Dá pra aceitar chamar o 959 de hipercarro, mas o F1 não. É um erro de interpretação. É a construção do carro que define se ele é ou não hipercarro, não tem nada a ver com a velocidade máxima que ele atinge. Eu vou bater nessa tecla pra sempre, não importa o quanto discordem de mim. Ok. Boomer! Mas deixando minhas birras de lado e voltando ao refinamento do F1, por mais que o carro fazia os milionários sofrerem por dirigir um carro com direção mecânica, ele ainda recebeu alguns mimos, como um kit de ferramentas em titânio que acompanhava o carro. Com todo o peso removido, sobrou margem para enviar um agradinho junto ali. A imprensa automotiva da época falava que a suspensão do F1 era totalmente usável em perímetro urbano. Falava que o carro entregava muito conforto para um supercarro. O seu refinamento era altíssimo se comparado ao seu maior rival da época, que era a Ferrari F40, um carro de corrida adaptado para as ruas, que nem sequer maçaneta tinha. A mídia também falava sobre como o F1 tinha bastante torque em baixa, e que como o pedal da embreagem não era tão duro, isso permitia um uso normal no trânsito, no dia a dia. Era um supercarro para quem realmente gosta de usar e não para ficar parado mais de um mês na garagem de um milionário arriando a bateria. Talvez seja por isso que o ator Ron Atkinson, ou não, filha da puta, o famoso Mr. Bean, comprou um McLaren F1 em 97 e o usava como daily. Imagina, você trabalha num pub em Londres e chega do nada o Mr. Bean de F1. Maravilhoso, total respeito pelo Mr. Bean. Tenho 150 milhões de euros na conta? Foda-se, eu vou dirigir o meu McLaren F1 pra comprar pão. E tá mais do que certo, o carro parado não faz história. E é óbvio que nesse vídeo eu não posso deixar de mencionar, senão vocês me matam, sobre a história do F1 do Mr. Bean. Que eu tô chamando ele de Mr. Bean pra não ter que falar de novo o nome Atkinson, minha dicção não tanca. Mr. Bean comprou o seu Daily Driver em 1997, era o chassi 061, o 49º McLaren F1 vendido. Ele usava o carro sempre que precisava e sempre que queria também, porque ele disse várias vezes que o F1 era o seu carro favorito. Entre seus passeios diários em 1999, ele acabou batendo em um outro carro, amassando o capô do seu F1. Mandou pro concerto e continuou usando. Sorri a cena, nada aconteceu. Até que em 2011, provavelmente dando uma puxada pra sentir aquela adrenalina de novo,
Ele bateu num poste e meteu o carro numa árvore. O carro foi parcialmente destruído, chegou até a pegar fogo e fez o Mr. Bean deslocar o ombro. Saiu com vida, isso que importa, podia ter ido de Vasco facilmente. Mas a história fica ainda mais bizarra porque o Mr. Bean gastou 1 milhão de euros, bem mais do que o valor que ele pagou 0 km no carro, e restaurou o seu F1. E ele ainda continuou rodando com o carro, mas agora sem mais batidas. O Mr. Bean decidiu vender o seu carro favorito em 2015, depois de quase 18 anos com ele na garagem e tendo dirigido mais de 64 mil quilômetros. Talvez um dos F1 mais rodados da história. O carro até voltou dos mortos, e o motivo da venda é que, segundo o Mr. Bean, o carro começou a chamar a atenção demais. Tanto porque nesses 18 anos o F1 atingiu um status de lenda na comunidade Gearhead, fazendo seu valor subir absurdamente. Como também as próprias matérias da mídia sobre suas batidas chamaram a atenção demais. Ron Atkinson tem fama de ter um nome desgraçado. Ron Atkinson tem fama de ser antipático. Mas eu diria que ele é apenas um cara que teve um personagem que ficou muito mais famoso do que ele conseguiria lidar. Ele virou o Mr. Bean, não mais o Ron. Uma atenção desnecessária para quem quer ter uma vida normal. Não era um milionário aleatório dirigindo seu supercarro e se envolvendo em acidentes. Era o Mr. Bean batendo uma McLaren F1. Óbvio que isso vira notícia. Eu entendo perfeitamente ele não querer chamar atenção tanto assim. E eu entendo mais ainda a sua atacada de mestre. Ele usou o hype do carro e o hype das suas batidas para cobrar 12 milhões de euros. Um gênio do capitalismo, eu faria o mesmo. Mas agora, vamos entrar um pouco mais a fundo nos detalhes técnicos e entender o que mais especial o F1 tem para garantir esse status de lenda automotiva. Já que eu frisei tanto o fato do F1 ser utilizável no dia a dia, vamos começar pelas rodas. Roda grande com pneu perfil baixo está virando meio que o padrão da indústria, mas não era assim nos anos 90. Ah, saudade dos carros populares com roda aro 13. Se comparar os carros de hoje com um pneu que seja um perfil mais alto e uma roda 17, como é o caso aqui do McLaren F1, isso não só ajuda a dar um pouco mais de conforto, como também tem a questão do dimensionamento do projeto. Para você que não sabe, quanto maior a roda, maior se torna o peso dela e isso vai exigir um disco de freio com maior diâmetro. E o F1 não tem ABS, então não dá para abusar. Fora que o diâmetro da roda também influencia nas relações de marchas, e isso influencia em como a potência e torque serão transmitidos para as rodas. Vira um paradoxo. Aumentar as rodas iria desencadear um aumento de tudo no carro. E você aí botando aro 20 num Palio achando que não vai dar nada, né? Obrigado, meu Deus, a favela venceu. Outra questão crucial para a tocada do F1 foi a sua suspensão. Ela era do tipo Double Wishbone, ou conhecido em português como duplo A. É bem autoexplicativo, né? São dois braços paralelos que olhando de cima parecem duas letras A. A suspensão duplo A ela é melhor para carros esportivos por ser mais compacta e permitir um ajuste de geometria muito mais preciso e versátil, permitindo a montagem das molas e amortecedores tanto na horizontal quanto na vertical, né? Variando conforme a necessidade do projeto. E ainda tem a vantagem que atraiu o tarado em balança do Gordon Murray. Via de regra, as suspensões do tipo duplo A são mais leves. Mas como vocês já viram até agora e vão continuar notando ao longo desse vídeo, a McLaren não poupou dinheiro nesse projeto. Então não foi apenas uma suspensão duplo A, entre aspas, comum, não. Ela era feita a partir de um bloco de alumínio e cortado, sei lá como fala, cortado em CNC. Resultado ainda mais resistente e ainda mais leve. E os gastos no projeto continuavam. O McLaren F1 foi o primeiro carro de produção do mundo a utilizar um chassi do tipo monocoque de fibra de carbono. Um projeto sem dúvida à frente de seu tempo, e uma tecnologia vinda diretamente da Fórmula 1. O monocoque de fibra de carbono é o que fez pilotos como Guan Yu Zhou sobreviver, por exemplo. Mas também, de novo, é uma construção muito mais leve, além de resistente. Só que o McLaren F1 não foi fabricado inteiramente em fibra de carbono. Outros elementos como carroceria e outras partes estruturais, em sua maioria foi utilizado alumínio e magnésio. Já sabe, materiais mais leves, resistentes e caros. Tudo que o Murray gosta. Eu acho que já ficou bem claro que o Gordon Murray foi um maníaco possessivo controlador nesse projeto do F1. Não dá pra entrar em detalhe em cada parafuso que foi usado nesse carro, senão o vídeo teria 1 hora. Mas tenha certeza que cada parafuso foi pensado para ser o mais leve. E o resultado da chatice de Gordon Murray se mostrou na balança, onde o carro se provou mais leve que a sua tia. O peso do McLaren F1 foi de 1.140 quilos.
ainda era 40 kg mais pesado que a Ferrari F40. Mas a F40 não tinha nem maçanetas. Era tudo exposto como um carro de corrida, enquanto a F1 levava 2 passageiros com ar-condicionado ouvindo a musiquinha e ainda andando junto com a F40, talvez até na frente. Mas essa é uma discussão para outra hora. E a peça principal que explica o baixo peso do F1 é a mais importante, o motor. Gordon Murray tinha calculado cada milímetro do carro, então ele sabia exatamente do que ele precisava. Ele queria um motor naturalmente aspirado. Esse cara é um deus. Ele queria tanto por confiabilidade, como também pela linearidade da entrega de potência, já que a F40 era famosa por ter um turbo lag desgraçado. E também porque carro sobrealimentado causa um aumento de peso, né, por conta de todo o sistema que faz a pressurização. Então Murray queria um motor aspirado, de até 4.5 litros, poderia ser tanto 10 cilindros como 12, mas tinha que ser em V. E o principal, tinha que ter 550 cavalos e pesar no máximo 250 kg. A McLaren como marca de carros estava apenas nascendo, então por ausência de estrutura fez muito mais sentido encomendar um motor com essas especificações para outra montadora. Murray bateu na porta da Honda, tanto pela parceria na Fórmula 1 com a McLaren, quanto por sua admiração pessoal pelo trabalho executado no Honda NSX. Mas quando ele explicou o projeto, provavelmente os japas devem ter percebido que estariam dando poder demais nas mãos de Murray, e o acordo não foi fechado. Quem acabou aceitando o desafio e fechando o acordo comercial para esse motor foi a BMW, só que Murray teve que fazer concessões para isso. A BMW já tinha uma arquitetura de base, que era o V12, que equipava o maravilhoso e lindo, perfeito, o 850 CSI de geração E31, outro carro que eu tô devendo vídeo também. Era o V12 de código S70B56, que era o motor menos fabricado até então entre os carros de rua de produção da BMW. Depois de 18 meses de acordo fechado com Murray, a BMW enfim marcou uma reunião para apresentar a sua criação com base na arquitetura do motor de rua. Era o V12 naturalmente aspirado, como solicitado, de 6.1 litros, batizado de S70/2. Gordon Murray já queria estar arrancando o bigode com a unha pela demora da BMW para entregar o motor e também pelo aumento da litragem, né? Ele pediu 4.5 e entregaram 6.1. Mas eu imagino que na reunião ele deve ter ficado mais pistola ainda quando a BMW disse que o motor pesava 266 quilos, 16 quilos acima do encomendado, o que para um maníaco medindo cada grama do carro significaria retrabalhar vários aspectos para queimar essa gordurinha. Mas aí então os alemães botaram um sorriso de volta no nosso bigodudo. Ele até poderia ser maior e mais pesado que o solicitado, mas conseguiram extrair do V12 nada mais nada menos que 627 cavalos a 7.400 RPM e uma patada de 66 kg de torque. Era um tiro de escopeta na cara da Ferrari F40, que na época era 2.9 V8 biturbo, entregando 478 cavalos. A BMW demorou, não fez o que pediu, mas de certa forma fez melhor. Para conseguir essa potência toda, o que pra mim até hoje soa inacreditável, um aspirado de 30 anos atrás com 627 cavalos, a BMW precisou usar de tudo no seu V12. O motor tinha VTEC, o motor tinha comando de válvulas variável, que é o que explica aquilo que eu falei sobre ele ter torque em baixa. Eram 48 válvulas, 4 por cilindro. Também tinha sistema de cárter seco, o que melhora vários aspectos, como o centro de gravidade, que fica mais baixo. Também melhora a alimentação de óleo para o motor, onde não falta óleo em nenhum cilindro, mesmo em curvas de alta aceleração lateral. E também melhora a distribuição de peso. O V12 também não tinha nenhuma correia, era tudo por corrente, como nos carros Fórmula 1. Ele também tinha 2 bicos injetores por cilindro. Um ficava bem próximo da abertura da válvula para fazer o kickdown, e outro bico ficava um pouco mais longe da abertura para poder melhorar a misturar ar combustível. E ainda contava com corpos de borboleta individuais, os throttle bodies. Pensaram em tanta coisa para otimizar esse motor que até mesmo usaram ouro como defletor de calor, como muitos de vocês já devem saber. Cada McLaren F1 carrega 16 gramas de ouro, que valem mais do que dinheiro! 16 gramas de ouro hoje deve valer mais ou menos uns 5 mil reais, o que isso me faz pensar que até isso os bandidos tentariam roubar aqui no Brasil. Toda a potência desse V12 incrível era enviada somente para o eixo traseiro, outra decisão de alívio de peso. E o F1 também precisou de um desenvolvimento de uma transmissão específica para ele, e era exclusivamente manual também. Essa que sim foi uma decisão priorizando tocada e não só peso. E o resultado de tudo isso, a soma de tudo isso, virou o McLaren F1, que para mim é o maior supercarro do século XX.
que tinha o seu 0 a 100 km por hora em 3.7 segundos, em uma época onde isso não era comum, somando ao ronco que mais parece uma música. Mas fazer o supercarro mais incrível de todos os tempos não foi suficiente para Murray. Para cravar o nome do F1 na história, a McLaren em 98 levou o F1 para a pista de testes, entre aspas, secreta da Volkswagen, chamada de Aerolessian. Eu acho que é isso. A pista é chamada de secreta por ter o espaço aéreo restrito, tudo para impedir o flagra de paparazzis de produtos que não foram lançados ainda e que são testados lá. São simplesmente 9 km de reta. Palco onde McLaren F1 conseguiu o recorde de carro de produção mais rápido do mundo na sua época, e que até hoje sustenta o recorde também de supercarro naturalmente aspirado mais rápido do mundo. A velocidade máxima atingida foi de inacreditáveis 391 km por hora, mas o recorde considerado para o Guinness foi o de 386 km por hora. Por conta daquela questão que eu já expliquei em outros vídeos, que a medição oficial para a entrada do recorde no Guinness Book calcula a média entre a velocidade máxima atingida nos dois sentidos da pista. Mas de qualquer forma é um recorde impressionante que mesmo 25 anos depois ninguém conseguiu bater e provavelmente vai se manter por muito mais anos. E eu acho que vai demorar até um carro aspirado conseguir chegar a 390 por hora de novo, hein? Mas tem uma pegadinha da McLaren. Na primeira tentativa do recorde, o piloto Andy Wallace não conseguiu extrair o máximo do carro, e na maior cara de pau virou para os engenheiros e disse "more revs", ou mais rotações. O carro cortava giro em 7.500 RPM, mas a pedido de Andy removeram o limitador e o carro passou a cortar giro em 8.300 RPM, um absurdo completo. Então tem essa pequena tecnicalidade, né? O carro que detém o recorde girava bem mais que o carro vendido nas ruas normalmente. Mas para não dizerem que a McLaren trapaceou no recorde, foram vendidas 5 unidades do F1 LM, uma versão 60 tias mais leve, 60 quilos mais leve, que eu não sei de onde o Gordon Murray conseguiu remover mais peso, e a versão LM tinha esse corte de giro dos 8.300 RPM como o carro do recorde. Só que isso também resultou que o carro tem 691 cavalos, quase 700 cavalos no aspirado de rua dos anos 90. Eu vou comer pedra de calçada. Então com isso não tem desculpa, o F1 é o supercarro com motor naturalmente aspirado mais rápido do mundo até o dia de hoje, e provavelmente continua sendo por mais muitas décadas ainda. Já o recorde geral de carro mais rápido do mundo, esse sim foi quebrado 7 anos depois pela barca monstruosa, o Bugatti Veyron, história que eu já contei aqui no episódio 16 do canal, link na descrição também. Ao todo, além dos 5 F1 LM existentes, foram vendidas 106 unidades do McLaren F1, com a mais cara dela sendo leiloada em 2021 por 20,4 milhões de dólares. Só porque tinha 400 km rodados só, era basicamente um McLaren F1 0 km. Foi um dos carros mais caros de todos os tempos. Uma versão que muita gente confunde com o F1 LM é o F1 GTR. Do GTR foram vendidas 28 unidades, só que esse tem um motor na spec do F1 entre muitas aspas normal, aquele com 627 cavalos. Porém, a F1 GTR possui esse kit aerodinâmico que deixou o carro lindo, maravilhoso, e também tem aqueles 60 kg de dieta do F1 LM. Eles são muito parecidos. Eu mesmo não sei identificar qual que é qual olhando por foto, mas tem essa diferençazinha técnica. E os 3 mais raros e mais legais de todos os F1 produzidos são as 3 unidades do F1 GTR Longtail legalizadas para rodar nas ruas, que foi uma adaptação do projeto de outras 3 unidades do F1 Longtail que correram na extinta categoria GT1. Eu não sei vocês, mas eu acho o F1 Longtail uma barca também lindona, cara. Eu gosto demais desse design. E o carro também deu um espanco na GT1, né? Deu um show de automobilismo.
Fora que também o V12 S70-2 recebeu uma terceira variante, né, o S70-3, equipando um BMW V12 LMR, carro que gerou a única vitória da BMW na categoria geral das 24 horas de Le Mans. Porém, esse vídeo já tá longo demais, então eu prometo trazer mais 2 episódios, um sobre esse histórico do F1 GT1 Longtail e outro sobre o V12 LMR. Eu acho que vai ser uma forma bacana de iniciar aqui os episódios sobre automobilismo aqui no Autotelling. Sim, isso vai acontecer em breve. Preparem-se para me ver falando sobre GT1, Grupo C, Grupo B, vai ser incrível. Se você não quiser perder, já se inscreve aqui no canal. E eu encerro esse episódio dizendo que o legado do McLaren F1 é evidente, é incontestável. Gordon Murray chamava o F1 de, entre aspas, carro de um homem só. O que é quase injusto, né, visto a quantidade massiva de pessoas que trabalharam na produção do carro. Mas é uma frase que acaba fazendo sentido, já que Murray acompanhou pessoalmente toda a vida do F1. Ele é esse carro de um homem só por ter toda a visão de um designer. Ele é um projeto com muita paixão, com alma, algo que está cada vez mais raro na indústria automotiva atualmente. Eu não vou conseguir entender se alguém discordar nos comentários, porque eu sempre lembrarei do McLaren F1 não como uma máquina, mas como uma obra de arte, uma masterpiece da engenharia automotiva. E se você gostou desse que foi o episódio mais longo do canal até hoje, deixa o like, deixa o seu comentário aqui para inflar o meu ego. Aquele salve de sempre para os membros da Tropa do Calvo. Se você quiser ter acesso antecipado aos vídeos e fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, só clicar em Seja Membro, 5 por mês. E um salve também para todos que comentaram pedindo o vídeo desse carro. Acredite, eu li todos. Então por hoje é isso, na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo. Ai, acabei, meu Deus. Finalmente acabei. Puta que pariu. Nossa, eu preciso de um cigarro.